Nesse vídeo eu vou te contar como fazer revisões da forma correta para você memorizar todo o conteúdo e finalmente conseguir a aprovação naquele concurso. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o passo a passo que você deve seguir. A importância que técnicas de estudo bem aplicadas possuem é enorme. Essas técnicas são, por exemplo, leitura otimizada, resolução de exercícios direcionada, ciclos de estudo bem desenvolvido, revisões bem feitas, que é o tema desse vídeo, etc. Uma semana de estudo realizada por um concurseiro de alta performance pode ter o valor de mais de um mês de estudos de um aluno que não aplica nenhuma técnica de estudo. E nesse vídeo você vai aprender uma técnica de estudo muito avançada que é a revisão. Primeiramente, eu preciso deixar bem claro aqui para você o que mede a efetividade da revisão. O que mede a efetividade de uma revisão é o fato de se você está ou não lembrando o assunto que você está estudando. Se você revisa de uma forma e depois de um tempo você esquece, a sua revisão não funciona. Para falar de revisões, você precisa entender o conceito de recuperação ativa, pois ele é fundamental para a memorização de longo prazo. A recuperação ativa é você ativamente tentar fazer a recuperação na sua memória das informações que você estudou. Ler não é recuperação ativa. Existem várias formas de fazer uma recuperação ativa. Você pode fazer um resumo à mão livre sem olhar o material, elaborando tópicos sobre o conteúdo. Então, tudo que vier na sua cabeça você vai escrevendo sem olhar no material teórico. Mas o que eu vou te recomendar vai te ajudar a otimizar o seu tempo de estudo ao máximo. A revisão ela é uma técnica de estudo ativa, pessoal. E a ideia é você aliar a técnica de revisão ativa com a passiva. E o que você deve fazer? Você deve revisar o material teórico lendo as suas marcações e resumos sobre o conteúdo. Então, isso você vai estar fazendo a recuperação passiva. E quanto à recuperação ativa? Segundo a ciência, a melhor forma de revisão ativa é a resolução de questões. Então, você vai fazer revisões através de resolução de questões. E o ideal é que você tenha um banco de questões comentadas. Sabe aquelas questões que você tem o gabarito comentado, que te fala qual a alternativa certa e o porquê dessa alternativa ser certa? Então, é esse tipo de questão que eu te recomendo a usar. Agora um tópico bem importante. Quanto mais esforço você fizer para lembrar de uma informação, quanto mais difícil for o exercício mental, mais você vai guardar a informação na sua memória de longo prazo. Tendo isso em mente, aqui vai mais uma dica de ouro. Você, na recuperação ativa respondendo questões, pode dificultar o nível das questões. E como que você vai fazer isto? Leia apenas o enunciado e não olhe as alternativas. E ao fazer isso, você vai tentar lembrar da resposta sem o gabarito. Dessa forma, você vai sentir mais dificuldade, mas você vai se lembrar muito mais da informação após fazer esse método. A resolução de questões, aliada ao gabarito comentado, é o caminho para a memorização de longo prazo e, consequentemente, para a sua aprovação. Você vai se lembrar muito mais do conteúdo fazendo questões do que resumindo. Você vai se lembrar de mais detalhes fazendo questões do que resumindo. Então, faça questões. É muito importante que você resolva muitas questões. Outra coisa interessante é você ter um caderno de erros para te auxiliar na resolução das questões. E como que vai funcionar? As questões que você estiver errando, você vai jogar no caderno de erros. Sendo assim, quando você for estudar caderno de erros, você vai dar um foco maior nas questões que você está com mais dificuldade e assim você vai aprender elas. Agora eu vou te dar um exemplo de como fazer a revisão, para ficar mais claro para você. Então vamos lá, vamos considerar que você estudou a matéria A na segunda-feira. Na terça-feira você vai começar o estudo tirando de 15 a 30% do tempo que você tem para revisar a matéria A. Assim, você revisará a matéria A e estudará o conteúdo da matéria B. Se você estudar mais uma matéria na segunda-feira, por exemplo, a matéria A e a matéria B, na terça você vai revisar a matéria A e a matéria B antes de começar a estudar a matéria C. Deu para entender? Ao chegar no fim de semana, você vai reservar 50% do seu tempo, ou seja, metade das horas que você tem para estudar, você vai destinar para revisar o conteúdo que você estudou ao longo da semana. E eu tenho mais uma super dica para você que é o seguinte: se você quiser saber quais os 3 erros que vão te reprovar se você não resolver, eu vou deixar o link do vídeo do professor Renato Alves aqui na descrição. Então corre lá para assistir
para evitar que você seja reprovado. Afinal de contas, você não quer ser reprovado e eu não quero que você seja reprovado.